Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje trago pra vocês o auge e a queda da nossa querida série de Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom rapaziada, Ben 10 é uma amada franquia de animação criada pela Million of Action que abordamos sempre aqui no canal. Apesar de sermos fãs, é inegável que a série não está no melhor momento da história. E dito isso, já houve um tempo que a grama estava mais verde aí para a comunidade de Ben 10. E nesse vídeo vamos explorar o auge e a queda das séries do nosso amado herói, correlacionando com números de audiência, vendas de produtos e contextos da época. Nas fases iniciais do desenvolvimento, o Ben 10 recebeu muitas críticas pesadas por parte da Cartoon Network. As suas reclamações eram direcionadas principalmente à personalidade do Ben, que eles entendiam como mimado em excesso, e no fato de que o Omnitrix nem sempre funcionava, porque na concepção deles, a audiência infantil não gostaria de um herói que não fosse todo poderoso. O fato do Ben se transformar em aliens esquisitos, na visão da Cartoon Network, também seria problemático. Mas mesmo assim, a série foi aprovada por alguns executivos da Cartoon Network, como Trey Wigzell. Entendia que as limitações do Omnitrix e a personalidade relativamente problemática do Ben permitiria que as crianças se identificassem com um herói. Assim sendo, a série clássica teve a estreia do seu primeiro episódio no dia 27 de dezembro de 2005 na Cartoon Network. Ela era intensamente episódica, ou seja, cada episódio tinha sua própria trama e problemas a serem resolvidos. No entanto, algumas coisas eram introduzidas em episódios comuns, como a primeira aparição do Vilgax no episódio A Aliança, ou a fuga do Fantasmático do Omnitrix, que foram eventos importantíssimos para o futuro de Ben 10. Ainda assim, via de regra, os maiores avanços ocorriam nos primeiros e últimos episódios de cada temporada. Assim, no episódio Segredos, o Ben teve seu primeiro confronto direto contra o Vilgax, e no episódio Verdades, o Phil é introduzido, e no episódio Ben 10 contra os 10 negativos, nós temos efetivamente o Ben Ultimato, uma vez que os maiores vilões, com exceção do Vilgax, que foram introduzidos na série clássica se unem para enfrentar o herói no especial de 2 partes. Ben 10 clássico teve 3 filmes. O primeiro deles é a animação chamada de Ben 10 O Segredo do Omnitrix, onde o Ben tem que impedir o Omnitrix de explodir e derrotar o Vilgax ao mesmo tempo. O segundo filme é um live action que se passa em outra linha temporal, onde a audiência é introduzida ao vilão Ion pela primeira vez. E depois a gente teve também o filme do Ben 10 de Destruição Alienígena, que era um filme em 3D. É difícil estimar com precisão a reação da comunidade a Ben 10 clássico na época de lançamento. Isso porque muito do que se produzia de análise e opinião estava presente em fóruns de internet ou em sites de conteúdo como o finado ben10toys.net. Mas com relatos de quem viveu esse período, conseguimos reconstruir com certa fidelidade o ambiente geral da época. Ben 10 era uma febre. Na época do clássico foi algo até maior que Pokémon GO em 2016. E cara, é sério mano, nas escolas só se falava disso. Tinha festas de aniversário com o tema de Ben 10, era toalha de Ben 10 vendendo nas ruas, roupas de cama do Ben 10, pijama do Ben 10, tênis do Ben 10, mas onde os produtos mais se destacavam eram no campo dos brinquedos. Naquela época era quase que regra de convívio social, todo garoto queria ter um Omnitrix, mano, até eu tinha, velho. E eu tinha aquele Omnitrix piratão de feira, mano, era muito legal na época. E sério mesmo, não só para virar um super-herói, mas também para fazer as coisas super legais que o Ben fazia. Como isso não era possível, a maneira que muitos encontravam era tendo o Omnitrix de brinquedo. Assim o roleplay, ou faz de conta, rolava solto nos recreios e nas casas dos amigos. A ferramenta mais famosa para esse faz de conta era o Omnitrix Deluxe, que tinha uns minigames digitais, e o Omnitrix FX, que era mais simples. Mas havia muitos outros. Brinquedos dos aliens em si também eram muito comuns. Inclusive até o McDonald's na época fez parceria e trouxe brinquedos de alguma transformação para as crianças. Por fim, tínhamos também vários álbuns de figurinhas, cuja versão completa era a meta de consumo de muitas crianças. Quanto às avaliações, nenhuma das 5 séries tem avaliação no Metacritic, que é um site que compila opiniões de críticos, mas no IMDb, que é outro site relacionado às séries de TV, tem uma média das avaliações dos fãs. O clássico fica com média 7,4. Isso não é muito impressionante, considerando o amor que temos pela série clássica e pela franquia como um todo. Mas é preciso avaliar que, todo ponto de vista técnico, a série clássica tinha sim problemas. O desenvolvimento de personagem do Ben é pífio, tornando o personagem plano, ou seja, um personagem que tem basicamente a mesma caracterização ao longo de toda a história. Além disso, a animação não é das mais fluidas, com alguns pontos que incomodavam visualmente pelo picotamento. O caráter altamente episódico também prejudica a série, uma
uma vez que há vários episódios filler, ou seja, que não avançam de maneira significativa a trama principal, que seria o Ben entender o Omnitrix e derrotar o Vilgax. Apesar disso, o conceito é aplicado de maneira moderna para a época. E apesar de algo parecido já ter sido feito com o super-herói Dialogue for Hero, Ben 10 tem seu charme próprio. A sequência Ben 10 clássico é chamada de Ben 10 Força Alienígena e lançou em 2008. A Cartoon Network queria dar um tom mais sombrio e maduro para a série, então chamou o nosso querido produtor Dwayne McDuffie para comandar a equipe. A série explora o Ben, a Gwen, que é a prima do Ben, e o Kevin, que é um antigo inimigo do Ben que se torna um aliado, durante uma adolescência onde eles têm que enfrentar não só a questão como escolas, espinhas e namoro, mas também um império alienígena que zumbifica suas vítimas para conquistar toda a galáxia. Muito simples, não é? A reação inicial dos fãs foi muito mista. Muitos gostaram do caminho mais maduro da série, comparando animes e elogiando a produção por isso. Outros destacaram que a animação picotada ficou de certa forma ainda menos fluida, e que o tom seria mais edgy, ou seja, sombrio e adulto em excesso. Assim como no caso da série clássica, em Força Alienígena temos o problema de informações perdidas. Algumas opiniões e até informações dos diretores eram dadas no site do Dwayne McDuffie, que está fora do ar, mas sobrevive imaterialmente em prints espalhados pela internet. Tem também material em páginas não indexadas por ferramentas de busca, como grupos de Facebook e postagem no Tumblr. Ainda assim, temos alguns poucos relatos da época que nos restam. E de acordo com o Kuro, o Dwayne teria supostamente dito que a recepção parcialmente negativa e os números de audiência inferiores ao da série clássica teriam feito com que a Cartoon exigisse uma mudança de rumo da terceira temporada de Força Alienígena. E essa tal terceira temporada é justamente a pedra no sapato da série que vamos comentar. Ao contrário da primeira e segunda temporada de Força Alienígena, que tem um Ben diferente da série clássica, na terceira temporada todo o desenvolvimento do personagem do Ben é anulado, e sua arrogância volta com força total. Além disso, numa possível tentativa de replicar o sucesso da série clássica, os episódios voltam a ser mais independentes, fazendo com que mais fillers estivessem presentes nessa temporada, como o episódio que é considerado por muitos o pior da continuidade clássica, que chama O Ouro dos Tolos, que não acrescenta basicamente nada para a história. No final das contas, quem não gostava de Força Alienígena não passou a gostar com essas mudanças. E quem achava que a série legal deixou de gostar justamente pelas mudanças no Ben e na cadência da continuidade entre os episódios. A terceira temporada de Força Alienígena é, talvez, um ponto em que Ben 10 começou a ter problemas sérios. No quesito de mercadorias, continuamos sendo brinquedos, roupas e álbuns de figurinhas, mas numa escala menor. A febre de 42 graus estavam sendo substituída por um calorzinho de 38, digamos assim, né? Em termos de crítica, Ben 10 Força Alienígena tem uma nota de 7,2 no IMDb, o que é pouco abaixo do 7,4 da série clássica. Ainda assim, não é uma nota ruim, mas pela manutenção de alguns problemas técnicos da série clássica, junto com um tom que não agradou a todos, a inconstante personalidade do Ben e o excesso de episódios à noite que dificultam em certos momentos o entendimento do que está acontecendo. Força Alienígena está longe de ser a série perfeita, e sua sequência é Ben 10 Supremacia Alienígena, é bem parecido com Força Alienígena. O Dwayne McDuffie é mantido no comando, o tom mais sério permanece, os personagens estão apenas um ano mais velho, então ainda estamos falando de problemas da adolescência junto do dia a dia desses super-heróis júnior. Como principais mudanças, podemos destacar que a parte do desenvolvimento do Ben é recuperado. Então ele não está arrogante e prepotente como a terceira temporada de Força Alienígena, mas não está exatamente no ponto que alguns fãs gostariam. Além disso, temos a introdução de uma mecânica no Super Omnitrix, a sequência do Omnitrix completada por um criador diferente do Omnitrix original, que são os Supremos, possivelmente a Gimmick, ou sistema mais divertido e elogiado em toda a franquia. Basicamente, esse sistema evolui os aliens em uma simulação computadorizada, de modo geral tornando-os mais fortes. Isso certamente trouxe pontos positivos para a série, mas alguns problemas como a manutenção do tom, aspecto visual escuro e algumas inconstâncias no desenvolvimento do Ben, a exemplo da vez que ele quase matou seu melhor amigo no episódio Poder Absoluto, parte 1 e 2, fizeram que de modo geral, quem gostou de Força Alienígena gostasse de Supremacia Alienígena em maior ou menor grau. Quem não gostou de Força Alienígena, no entanto, certamente não gostou de Supremacia Alienígena, já que, como dito anteriormente, a série é muito parecida, quase que um Força Alienígena 1.5. A série recebe nota 7,6 entre os fãs que postaram suas opiniões no IMDb.
a maior entre todas as séries, mas na vida real o clima não era o mais positivo entre a comunidade, com muitos gostando e sentindo que o Ben estava se tornando mais adulto junto com o seu próprio crescimento na vida real, enquanto que outros não gostaram, seja da ideia de um Ben mais maduro, seja da execução dessa ideia. Assim como a trágica morte do Dwayne McDuffie em 2011, a Cartoon foi forçada de qualquer forma a repensar a série e aí nasceu o Ben 10 Omniverse. Ben 10 Omniverse é a quarta série principal de Ben 10 e explora o Ben de 16 anos, um pouco mais velho que Supremacia Alienígena, com seu novo parceiro Hulk na luta contra o crime e em expedições interdimensionais. O Derek J. White, outro gabaritado artista, foi chamado para fazer os designs e o traço da série. O objetivo da Cartoon da época era recapturar o espírito e vibe da série clássica, mas o produto final não foi amplamente aplaudido entre a comunidade, como a série clássica. O resultado do trabalho de mudanças, por assim dizer, foi motivo de extrema e bota extrema nisso, cara, controvérsia na época. O traço para a comunidade de Ben 10 de 2012 a 2014, época que a série estava sendo transmitida com novos episódios, foi considerado exótico, e para alguns ficou feio. Esse é, até hoje, o maior ponto de contingência entre aqueles que não aprovam a série. As linhas não têm muitas curvas e ocorre uma geometrização dos cenários e personagens, representando muito bem no símbolo do Omnitrix que passa a ser poligonal, e não um círculo nas transformações. Por causa do traço, o choque para alguns foi tão grande, mas tão grande, que parte do público nem mesmo deu uma chance à série. Isso causa problemas em seu número de audiência. Diretores da série como o Derek eram assediados em redes nacionais, como Sping.me, site feito para responder perguntas de fãs. O resultado final foi a trágica morte, ou longa hibernação, caso ele volte, da continuidade clássica, com a Omniverse tendo suas últimas temporadas estreando episódios novos em horário de baixo público. A Cartoon havia basicamente desistido da série. Em questão de recepção, a série tem nota 6 de 10 no IMDb, mas isso é em grande parte influenciado pela impressão inicial negativa que muitas pessoas tiveram. É inegável que hoje Omniverse é mais apreciado pelo público do que em 2014. Omniverse também lançou junto com um filme de animação 3D, mas que não se passava na época de Omniverse, e sim na época da série clássica, que foi o Ben 10 Destruição Alienígena, como eu tinha falado antes. Apesar de não ser uma obra-prima, e demonstra o quanto a Cartoon realmente se esforçava para fazer Ben 10 voltar a seu auge com o lançamento de Omniverse. Em questão de tom, a série abandona um pouco a ação e drama, que era foco em força alienígena, e se torna mais comédia. Possivelmente, Omniverse é até mais leve que a série clássica, então é possível dizer que talvez os diretores tenham exagerado no processo de recuperar a vibe original da série. Ainda assim, hoje é amplamente reconhecido que a história é cativante, a construção de mundo, isto é, a apresentação de planetas e culturas alienígenas que fazem o universo parecer vasto. É talvez a melhor entre as 4 séries até agora, e a animação, que é a fluidez e constância de movimento dos personagens, é muito boa. Até mesmo o traço e o estilo dos designs é hoje apreciado. Mas isso infelizmente só aconteceu depois que a série mais polêmica de toda a história da franquia foi lançada, o reboot. Ben 10 Reboot, ou Ben 10 de 2016, é a quinta série da franquia e torna a contar a história do Ben Tennyson de 10 anos, mas de maneira diferente. Não estamos falando no mesmo Ben da série clássica. Este é um Ben alternativo com uma história, vilões, motivações e até personalidade diferente. Assim como na série clássica, o reboot é fragmentado em questão de episódios, mas dessa vez a fragmentação chega num nível estratosférico. Isso é, basicamente, não vai haver um desenvolvimento da história fora do episódio de final e início de temporada. Vendo o primeiro episódio e o especial, nome que os episódios grandes divididos em partes recebem Ben 10, você já tem uma noção muito boa de basicamente toda a temporada. Os episódios estão com a metade do tempo se comparado às séries anteriores, passando de 22 a 11 minutos. Isso ajuda no ritmo, mas prejudica em muita construção de personagens e a ambientação, que parece artificial. Isso é, o mundo do reboot é extremamente colorido, mas não é apresentado nenhuma organização especial de relevância, como os encanadores na série clássica. Apesar que o último episódio, o One Extinction, por algum motivo dá a entender que eles existem sim no reboot. As culturas alienígenas são representadas em vídeos curtos postados no YouTube da Cartoon Network, e todos os personagens parecem ter personalidades unidimensionais, sem profundidade ou nuances. Os fãs do reboot costumam dizer que ele foi feito para outra geração, mas mesmo considerando os gostos de um público mais infantil,
Podemos dizer que o reboot falha ao apresentar uma animação de baixo custo e pouco dinâmica, apesar da quantidade de frames não ser baixas. Alguns frames têm uma mudança súbita de estado da cena, algo que fica bem claro nas cenas de transformações, onde as alterações súbitas no corpo do Ben ficam bem evidentes, mesmo que a animação não seja necessariamente picotada. Vilões poucos cativantes e pouquíssima ação, algo que também é interessante no público mais novo. De modo geral, o reboot tenta dar um ar fresco à franquia, introduzindo as aventuras de Ben Tennyson para um público mais novo que o das séries anteriores, mas falha em aspectos técnicos citados anteriormente, e junto com isso tudo, não conseguia agradar os fãs de longa data da série, que são meio afeitos do reboot graças a não fazerem parte do público-alvo, além de todos os problemas da série. Isso se reflete bastante no contexto sociocultural que é visto nos ambientes infantis. No início do reboot, até se via propaganda em brinquedos da nova versão de Ben 10 em alguns lugares, mas com o tempo a esperança de Ben 10 voltar à sua era de ouro foi morrendo. O hype geral na cultura pop que tivemos no período do reboot nem se compara ao estrondo que foi Ben 10 na época de seu lançamento, lá em 2005. No IMDb, a nota do reboot é 3 de 10, a qual é de longe a menor nota de qualquer série até então. No entanto, o reboot pode não ser tão ruim quanto as pessoas fazem parecer em comentários raivosos e exaltados. Cortando os fillers e assistindo só os episódios especiais, você pode até acabar se apaixonando pelo estilo diferente do reboot e se encantando pelo resto da série, chegando até a assistir os episódios menos importantes para a trama e gostar. Mas é basicamente consenso que o nível de qualidade não é o mesmo do que já foi visto outrora na franquia. O reboot teve um filme que fortemente inspirado em O Segredo do Omnitrix e terminou com uma série de especiais, tratando do Ben 10.000, Mutant Rex, que na realidade do reboot existe na Terra do Ben, e o Alien X, respectivamente. Os especiais mantêm mais ou menos o padrão de episódio de final da temporada que o reboot vinha apresentado. Histórias divertidas, mas não muito marcantes. Alien Extinction, por exemplo, teve um hype gigantesco na época pela volta do Alien X e já se especulava o retorno do Ben das séries clássicas, mas acabou não atendendo às expectativas por inconstâncias no nível de poder do vilão e furos de roteiro. Atualmente Ben 10 parece estar estagnado. O Duncan Roleal, integrante da Man of Action, é constantemente questionado no nível que parece ser quase um assédio dos fãs sobre o possível retorno de Ben 10, e sempre respondendo que nada está sendo produzido. Ele chegou a dizer que algo poderia ser anunciado ao final de 2021, mas isso obviamente não aconteceu e atualmente responde sempre que não há nada a anunciar. É possível que esse seja realmente o fim de Ben 10. Talvez a gente nunca mais tenha uma série grande e extensa como foram os 4 originais e o reboot. No entanto, é bem provável que a franquia retorne de alguma forma, mesmo que isso demore. Mas com todos os problemas na execução, interferência da Cartoon Network e problemas técnicos, Ben 10 ainda assim é, acredite você ou não, uma das franquias de entretenimentos mais rentáveis de toda a história, com uma receita bruta de 7,87 bilhões de dólares. Ben 10 está na frente de Sonic, Clash of Clans e até mesmo no universo cinematográfico da DC inteiro, como podemos ver nessa lista. No final das contas, dá pra dizer com um grau de certeza relativamente alto que a franquia vai voltar. Agora precisamos torcer para que ele volte com o grau de qualidade que o Ben e a comunidade merecem. Bom galera, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam no canal e também comente aqui, tá pessoal, suas opiniões aí sobre o auge e a queda de Ben 10, coisas que faltaram, coisas que vocês queriam ver em Ben 10, coisas positivas e negativas também. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! A história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso deles, vindo do universo. Agora tem poderes e com eles faz bonito, protegendo o multiverso. Então não havia o bem pra ser superior, a arma não vence sem o portador. Eu sou supremo, no meu pulso universo iremos salvar nosso omniverso, nosso omniverso.